Sabemos que nós, seres humanos, estamos sujeitos ao erro. Dito isso, errar é humano. Utilizando o Excel não seria diferente. A ferramenta consegue apontar para nós o que está errado. Basta nós reconhecermos que tipo de erro é aquele, qual é a origem do erro e o que devemos fazer para corrigi-lo. E a partir de agora eu vou te mostrar os 9 erros mais comuns que acontecem aqui no Excel. Seja você iniciante ou não, com certeza algum desses erros já aconteceu com você. Fala turma, eu sou o Rod, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E o primeiro erro que nós vamos ver aqui é o erro de referência. Esse daqui é muito comum também de acontecer. E como que ele acontece? É o seguinte, quando você faz a soma por intervalos, tá? Ó, tô somando aqui as células e dou um Enter. E aí quando eu excluo alguma linha, nota que ele vai aparecer aqui, ó, referência, certo? Esse erro. Como a gente pode fazer aqui para corrigi-lo? A gente dá um Ctrl Z. Porém, se você escolheu a linha e não percebeu aquele erro, você pode perder o seu trabalho. E isso pode ser muito crucial. Então, se você tem uma base grande e está optando por fazer soma ou algum outro cálculo, não faça utilizando esse intervalo aqui, beleza? Você pode fazer o seguinte, você pode utilizar a forma da seguinte forma, igual, soma, não tab, e soma tudo aqui, ó, e fecha parênteses. Porque quando você excluir, só vai diminuir o valor. Também não importa se você realmente precisava excluir aquele valor, né? Porque vamos supor, se realmente eu teria que excluir ele aqui, ó. Ó. Porque se realmente eu teria que excluir aqui, aí era só eu mudar a fórmula. Só tirar esse ref daqui, que ele ia continuar somando. Mas se ele precisava estar ali, então você tem que ficar muito atento com isso. Opte por dar um Ctrl Z. O segundo erro aqui é o erro de valor. Ele acontece quando tem argumentos incorretos na célula ou no cálculo. Por exemplo, usar um texto quando a fórmula exige que seja número. Vamos supor aqui, ó. Aqui eu tenho uma soma, tá vendo? Tô somando todos esses valores. Mas, se eu adicionar esse carinha aqui, ó, ele já vai dar ali pra mim, ó, valor, tá vendo? Ele vai dar justamente esse erro. O que você vai se corrigir? Vai ver qual célula ele está pegando que não tem valor, que está com o nome. Aí você vai lá e tira essa célula, beleza? Aqui a mesma coisa, vamos supor, sem querer você digitou alguma letra aqui dentro. Ele já vai dar valor aqui, ó, tá vendo? E aí você consegue passar aqui, ó, e verificar qual dessas células não está com número e sim com algo escrito nela. Aí você vai perceber que essa célula e aí você volta com o valor, né, ou tira ela, beleza? E o terceiro erro aqui é o erro nome. O que significa esse erro? Significa da seguinte forma, quando você digita alguma função de forma incorreta, que ela não existe aqui no Excel. Vamos supor, se eu quiser somar aqui esses valores, vou dar igual, som, não vou colocar o A, vou fechar o parênteses, vou fazer a minha soma aqui, meu intervalo, e fecho parênteses, e dou um Enter. Ele apareceu nome. Por quê? Porque a fórmula está incorreta. Então aí nós precisamos corrigir. Você vai clicar 2 vezes, vai ver se você digitou corretamente. Se não, você digita aqui e pronto. Uma dica que eu dou aqui é o seguinte. Quando você digitar soma, digitar aqui a fórmula que você quer, você dá um tab, beleza? Porque se você clicar aqui, ó, soma, você pode achar que selecionou, mas não selecionou, tá? Então, você clica aqui, soma e dá um tab, ele já puxou a fórmula, você vai somar, fecha aqui o parênteses, dá um Enter. E aí já vai estar ok. E o nosso quarto erro aqui é o erro número. Ele acontece quando a fórmula retorna um número maior do que o Excel pode apresentar. Então vamos supor, se eu fizer este cálculo aqui, por exemplo, 149 elevado a 550 e der um Enter, ele não vai calcular. Vendo? Porque é um cálculo muito grande e o Excel não consegue fazer esse cálculo. Se eu diminuir ele aqui, ó, você vai ver, ó lá, ó. Só tirei um 5 e olha o tamanho do número que ele me trouxe aqui. Eu não saberia ler isso aqui de forma alguma. A não ser que eu coloque a fórmula aqui também de escrever por extenso. Aí saberíamos. Com certeza saberíamos ler isso aqui se tivesse na nossa conta bancária. Não tenho dúvida disso. E o nosso quinto erro aqui é o erro não disponível. Ele acontece em fórmulas de pesquisa, PROC-V, índice CORRESP, quando o valor buscado não existe na lista de pesquisa.
beleza? Na lista onde você está tentando buscar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, eu tenho aqui um PROC-V e pesquisei por brigadeiro. Ele me trouxe o cliente card e o valor. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, MMs, ele não ia me trazer nada. Por quê? Porque esse aqui não tem na minha base de dados. Se eu colocasse alguma outra coisa aqui, ele iria aparecer aqui, tranquilo? E aí é o seguinte, vamos supor que você tenha um novo doce mesmo, por exemplo, tá? E que você precisa adicionar aqui. A gente pode utilizar uma fórmula que eu utilizo muito, né? Que isso daqui realmente, isso aqui é muito feio e fica poluído. Visualmente fica poluído. O que você pode fazer aqui? Você pode adicionar a fórmula se erro, beleza? Vamos lá. O que é essa fórmula se erro? Se der erro, você vai trazer algum outro valor que você queira. Então, vou colocar aqui, ó, se erro. E posso dar um tab, beleza? Aqui no final, ele vai trazer assim, ó. Se esse PROC-V der erro, então, eu posso colocar aqui aspas, abre aspas e fecha aspas. E fechar o parênteses. Por quê? Porque ele não vai me trazer nada. Vai continuar zero ali, ó. Tá vendo? Vai continuar zerado. E eu posso replicar isso aqui pro lado também, ó. Se erro. 2 pontos. Fecha aqui, ó. Parênteses, aspas. Abro aspas e fecho aspas. E ele vai estar assim, ó. Tá vendo que não vai estar poluído? E aí, ó. Se eu colocar aqui brigadeiro, ele aparece. Se eu colocar outro, ele não aparece nada. Tá vendo? E você pode fazer ainda melhor, se você preferir. Vamos supor que aqui seja um novo doce e você precisa adicionar. Aí você, aqui ó, onde você, entre aspas, a abertura das aspas e o fechamento das aspas, você digita aqui ó, novo doce. Beleza. E aqui também ó, novo doce. Beleza? Do jeito que você preferir trabalhar. Ó, brigadeiro, MMs. Ah, não tem, então é um novo doce. Então eu preciso adicionar. Isso é muito importante. E também para resolver esse problema, nós podemos colocar uma validação de dado para impedir que os dados sejam digitados de forma incorreta ou que seja colocado só o que está na nossa lista. Eu falo sobre isso, o se erro, sobre o PROC-V, numa aula específica aqui no canal. Eu fiz uma aula completa sobre o PROC-V. E se você ficar com alguma dúvida, eu recomendo que você vá lá e assista, porque eu crio validação de dado, eu faço a fórmula se erro e a gente trabalha numa aula completa nesse vídeo. Então o link vai estar aqui na descrição, não deixa de conferir após esse vídeo aqui, beleza? E o nosso sexto erro é o erro de hashtag. Na verdade, ele não é bem um erro, né? Mas quem não tem muito conhecimento pode achar que seja um erro. E ele é muito simples de resolver. Então vamos lá, tá vendo que aqui ele já apresenta esse erro pra gente? O que acontece? Aqui dentro tem um valor que não está sendo possível visualizar ele em sua totalidade. Então o que a gente tem que fazer? Simplesmente expandir a nossa coluna, beleza? Então aqui é a coluna D, clique aqui na coluna D, dou 2 cliques e pronto. Já está expandido e está resolvido. Outra coisa que pode acontecer aqui, esse erro de hashtag, é em horas. Vamos supor, aqui eu tenho um horário, um determinado horário. E se esse horário aqui ele for negativo, ele vai apresentar esse erro, ó. Tá vendo? Vai apresentar esse erro e se você fizer isso, não vai resolver. Então, o que acontece? Horas negativas não será possível ser representada aqui dentro do Excel. Beleza? Pessoal, já estamos indo para o nosso sétimo erro e eu não acredito que você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo. Então aproveita para deixar o like, aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso vai fortalecer muito. E o nosso sétimo erro é o erro de dividido por zero. Como ele acontece? Ele acontece o seguinte, quando você está tentando dividir um determinado valor por zero, tá vendo? E aí ele vai apresentar esse erro. Se eu colocar aqui 1, ele já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar, vou colocar aqui, ó, 1, 0, 2, 2, por exemplo, tá? E é o seguinte, tá vendo? Aqui tem que ter o 0 mesmo, só que como eu falei, isso aqui fica poluído e fica feio. E aqui ele nem consegue trazer a soma, tá? Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Utilizar a fórmula se erro. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, se erro. Se o cálculo desse valor der erro, 2 pontos e 0. Porque você só precisa colocar entre aspas o que for escrita, tá? Se for texto. Se não for texto, você não precisa colocar entre aspas. Dou um Enter.
Beleza, ele já trouxe aqui pra mim, ó, tá vendo? Já consertou. Mas tá esse negocinho aqui, tá estranho. Por quê? Por que que aparentemente tá com esse erro? Porque essa fórmula aqui é diferente das demais. Então o que que você vai precisar fazer? Só arrastar, ó. Arrastou, sumiu, tá vendo? Então, aquele negocinho verde lá, que aparentemente parece um erro, não é um erro. É que ele quer dizer que as fórmulas anteriores e as fórmulas seguintes não são iguais a essa. Então, é importante que se deixe aqui padronizado. Beleza? E o oitavo erro é o erro nulo. Como ele funciona aqui? Quando os separadores não estão inseridos de forma correta. Então, vamos supor, eu quero somar esse até esse aqui. Só que sem querer, ao invés de você colocar ponto e vírgula ou ponto, você digita um espaço e clica aqui, ó. Aí vai lá e ele dá nulo, beleza? Então a pontuação aqui não está inserida de forma correta. Então como é que a gente tem que fazer aqui, ó? Clica aqui, ponto e vírgula ou 2 pontos, beleza? Qual que é a diferença, turma? Ponto e vírgula, isso é muito importante você entender. Ponto e vírgula quer dizer e. Quero somar D5 e 9. E 2 pontos, eu quero somar da D5 até a D9, beleza? 2 pontos é até e ponto e vírgula é e, beleza? Então isso é muito importante. E aqui nós temos o nosso nono erro, que é o erro despejar. Na verdade, esse aqui não é um erro bem comum. Se eu não me engano, ele é um erro que só aparece no Office 365. Então, não sei se já aconteceu com você, mas pode ser que aconteça aí se você utilizar o Office 365. Basicamente, ela ocorre numa função única ou uma função de filtro, que o resultado dela é despejado em mais de uma célula, nas células seguintes. Vamos lá, se eu colocar aqui a função único, e quiser selecionar aqui a minha planilha, por exemplo, e fechar o parênteses, ele vai trazer toda a minha tabela, tá vendo? Mas eu só selecionei isso na primeira, só em uma única célula. Então, vamos supor, se você digitar alguma coisa aqui embaixo, por mais que não esteja, que tenha a fórmula, se liga só. Ele vai aparecer essa função despejar. Por quê? Ele está tentando despejar toda a tabela aqui embaixo, mas contém texto. Então, não será possível. E aí vai acontecer esse erro. E funciona assim também. Se aqui embaixo tivesse MMs, por exemplo, igual único, ele também daria esse problema, tá vendo? E aí, se eu apago, ele já despeja os valores corretamente. E se você clicar nele, ele mostra pra você a área, tá vendo? Que ele tá tentando despejar. Isso aqui é muito legal também. Raramente acontece isso comigo, é bem difícil mesmo. Agora me diz aqui nos comentários qual desses erros é mais comum de acontecer com você e qual desses erros te trouxe aqui nesse vídeo. E se você quiser saber como fazer um plano de vencimentos contratuais ou como incluir o zero à esquerda no Excel, não deixe de visualizar esses vídeos que estão aparecendo aqui pra você, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Não se esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aquele abraço, até a próxima e valeu!